Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à videoaula de número 3, referente à atividade 3, de um produto com questões interativas no GeoGebra. Essa atividade 3, denominada Coordenadas do terceiro ponto, tem o objetivo de observar o que acontece com as coordenadas do terceiro ponto em relação ao valor relativo da razão R. Bom, essa atividade é composta por 5 passos e vamos então ao primeiro passo. No primeiro passo nós vamos construir 5 controles deslizantes. Vamos então clicar no ícone controle deslizante, clicar na janela de visualização e criar o primeiro controle, cujo nome vai ser R minúsculo. Dá um OK. O ícone já está selecionado, então vamos clicar aqui na janela. Criar o segundo controle, denominado XA. Clique em OK. Terceiro controle, clica na janela. XB. Clique em OK. Quarto controle, clica na janela. O nome dele, YA. Dá um OK. Quinto e último controle, clica na janela. YB. E dá um OK. Então criamos aqui os 5 controles. No passo 2 nós vamos criar 3 pontos. Os pontos A, B e C, cada um com suas coordenadas. Então vamos no campo de entrada aqui, criar o ponto A de coordenadas XA, YA. Enter. Então plotamos o ponto A. Agora campo de entrada novamente, vamos plotar o ponto B de coordenadas XB, YB. OK. Observe que o ponto A e B estão no mesmo local, justamente porque as coordenadas estão nos mesmos valores. Vamos novamente ao campo de entrada e criar o último ponto, o ponto C. Vamos abrir os parênteses das coordenadas. Agora é o seguinte: o ponto C, a abscissa dele é composta por uma fração e a ordenada dele é composta também por uma fração. Para digitar essa fração aqui é necessário que o numerador esteja entre parênteses e o denominador também. Bom, então vamos abrir parênteses para o numerador da primeira fração e vamos digitar XA mais R vezes, o vezes aqui no caso é um asterisco, então R vezes Y, ou melhor, R vezes XB. Vamos sair fora do parênteses, colocar a barra de divisão. Aqui é a barra de divisão. Agora vamos digitar o denominador. Abre parênteses novamente e vamos digitar 1 mais R. Bom, vamos sair fora aqui do parênteses. Vamos digitar a barra de divisão, ou melhor, a vírgula, para separar as coordenadas, né? Então o que digitamos aqui foi a abscissa. O que iremos digitar agora? A ordenada. Então o numerador da mesma, entre parênteses, as coordenadas são YA mais R vezes YB. Vamos sair fora do parênteses, colocar a barra de divisão, abre parênteses, o denominador 1 mais R. E vamos dar um Enter. Observe que o ponto C ficou também exatamente no local do ponto A e B pelo mesmo motivo. As coordenadas estão tudo no mesmo valor. Vamos movimentar então, o passo 3, os controles deslizantes para posições distintas. Então vamos pegar o controle deslizante A e vamos movimentar para a posição, por exemplo, -5. Vamos deixar o XB aqui para a posição -2. O YA vou deixar no 1, o YB vou colocar no 4. Pronto. O interessante é que eles estejam em posições distintas, para que possamos visualizar melhor aqui. No passo 4 nós vamos criar a reta que passa pelos pontos A e B. Então clica no ícone reta, selecione os pontos A e B e feito. Observe que foi criada a reta que passa pelos pontos A e B. Aqui apareceu a equação da mesma, -x mais y igual a 6, né? Aqui está as coordenadas do ponto C. E nós vamos agora no passo 5 estabelecer uma relação
com o ponto C e a razão R. De modo que a razão R, eu vou colocar aqui o texto para que vocês observem. Que razão é essa? A razão entre o segmento AC e o segmento CB. De modo que aqui inicia-se, aqui termina, inicia-se e termina. Ok? Perceba que se a razão R é igual a 1, então AC sobre CB, então eles têm a mesma distância, porque se a razão deu 1, então esse segmento tem o mesmo tamanho desse. Estamos dividindo aqui. Ok. Tá, mas se essa razão alterar, por exemplo, se ela for negativa, o que acontece com o ponto C? Vamos colocar ela aqui, por exemplo, no menos 0,5. Observe que o ponto C está na região externa do segmento AB, visto que essa razão ficou negativa. Mas por que ela ficou negativa? E por que ele está na região externa? Bom, vamos procurar aqui a questão de segmento por dois pontos, mais precisamente um vetor. Vou colocar sentido de vetor para que vocês entendam melhor. Vou criar o vetor AC, começa em A, termina em C, e vou criar o vetor CB, de modo que eu vou colocar com cores distintas aqui para que vocês entendam melhor. Vou colocar um vermelho e o outro vou colocar de azul. Ok. Então vamos lá. Eu vou esconder o vetor azul. Vou deixar só esse vetor aqui. Esse vetor aqui que ele denominou de U é justamente o vetor AC. Começa em A e passa em C. Observe que o sentido dele é de A para C. Mas o vetor CB tem sentido contrário. Começa em C e termina em B. Por esta razão, então, essa razão é negativa. Ou seja, por este motivo, essa razão é negativa. Os vetores têm sentidos opostos. A razão é negativa, então o ponto C é externo. Vou voltar para a razão positiva para que observem melhor. Vou colocar aqui na razão, por exemplo, 1 como estava, né? Vou colocar novamente o vetor para aparecer. Olha aí. O vetor AC tem o mesmo sentido do vetor CB. Ou seja, razão positiva, ponto C na região interna do segmento AB. Então, razão negativa, que significa que os vetores têm sentidos opostos. Então, AC tem sentido oposto de CB, razão negativa, então o ponto é externo ao segmento. Razão positiva, os vetores AC e CB têm mesmo sentido, então razão positiva e o ponto está na região interna do segmento. Espero que tenham gostado e entendido essa relação do ponto C com a razão e a questão do sentido do vetor. Obrigado pela atenção de todos e todas e até a próxima.